E está no ar, para todo o Brasil e para todo o mundo, mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou encerrar a história da África pré-colonial. E o tema de hoje é Serra Leoa, Libéria e Etiópia no século XIX. Esse é o tema de hoje. E o objetivo da nossa aula é apresentar a formação de Serra Leoa e Libéria no contexto de abolição da escravidão nas Américas, explicar a situação desses países durante a partilha da África, além de entender a resistência da Etiópia ao colonialismo. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Só que antes, eu tenho um recado importante para dar a vocês. No imperialismo, os europeus e países pertencentes queriam colonizar a África, obter o território africano. Mas por quê? Para conseguir obter a riqueza que a África tinha. Quer saber quais são essas riquezas? Assista um vídeo problematizando as imagens da África. Está disponível no meu canal. Você entra no meu canal e aí você procura o vídeo problematizando as imagens da África. Lá eu estarei falando sobre quais são essas riquezas que a África tinha e que levou aos países a querer obter o território africano. A riqueza da África foi o principal objetivo dos países participantes, dos países pertencentes e da Europa. Tá? Os europeus e países pertencentes, eles queriam obter a riqueza da África. E você vai saber quais são as riquezas assistindo o vídeo problematizando as imagens da África, ok? Ao estudar a partilha da África após o Congresso de Berlim, você notou que no mapa africano, Libéria e Etiópia ficaram em destaque por não terem sido fatiados. Nesta aula, vamos entender o porquê disso, acrescentando Serra Leoa, que também teve um papel importante no século XIX. Serra Leoa funcionou desde 1787 até meados do século XIX como assentamento de ex-escravos libertados pela ação britânica. Inicialmente, esses escravos, especialmente os dos Estados Unidos, eram enviados à Inglaterra. Então, Serra Leoa foi um lugar onde houve o assentamento de ex-escravos libertados pela ação britânica. Esses ex-escravos, eles eram dos Estados Unidos, tá? Esses ex-escravos, eles eram dos Estados Unidos. Chamados de negros pobres. Esses escravos dos Estados Unidos, eles eram chamados de negros pobres. Black Poor. Eles começaram a ser enviados para a Serra Leoa, com o argumento de que estavam sendo repatriados ou seja, repatriados significa fazer voltar à pátria ou voltar à pátria por livre vontade. Então, eles estavam voltando à pátria, ou seja, de que a África era o local ideal para eles. Vale lembrar que o tráfico negreiro para a América retirou vários escravos de diferentes pontos do litoral africano. Então, o tráfico negreiro retirou vários escravos de diferentes pontos do litoral africano. E que alguns acabaram sendo enviados para Serra Leoa, como se ali fosse seu local de origem. Só que não. O assentamento em Serra Leoa foi administrado por uma empresa inglesa, que tem como nome
Sierra Leone Company, até 1807, quando deu origem à colônia britânica de Freetown. Naquele período, a Inglaterra comandava uma campanha pelo fim do tráfico e da escravidão que repercutiu em toda a América, defendendo os princípios liberais da liberdade, ajustados aos interesses de expansão do capitalismo. O abolicionismo inglês defendia a competitividade para o açúcar produzido no Caribe em relação ao açúcar produzido com trabalho escravo no Brasil. Os negreiros apreendidos pelos ingleses no Atlântico passaram a ser desviados para a Serra Leoa. As diferentes origens daquela população gerou um mosaico de povos que motivou intensos conflitos na região. Então aqui eu quero dizer a vocês primeiro o que significa o tráfico negreiro. O tráfico negreiro é um nome que se dá ao sequestro de negros africanos durante o período colonial, na condição de escravos, para as Américas e outras colônias europeias. Tá? Então, o tráfico negreiro era tipo assim, eles pegavam os negros africanos, sequestrava para poder eles trabalharem na colonização, né? Para eles exercerem o seu trabalho colonial, seja na lavoura, no plantio, no cultivo, dentre outros. E a palavra abolicionismo é um conjunto de princípios e medidas para extinguir a escravidão, ou seja, eliminar. Então, o abolicionismo ele tem como objetivo eliminar a escravidão. Tá, pessoal? Tem como objetivo eliminar a escravidão. Então, o abolicionismo inglês, ele defendia a competitividade para o açúcar, porque o açúcar, naquela época, era competido, tá? De um lado, você tinha o açúcar produzido no Caribe, e do outro, você tinha o açúcar produzido com trabalho escravo no Brasil. Os dois, tanto o açúcar produzido no Caribe, quanto o açúcar produzido com trabalho escravo no Brasil, os dois competiam para ver qual é o melhor, qual era o mais vendido, qual era o mais produzido, tá? Os negreiros apreendidos pelos ingleses no Atlântico passaram a ser desviados para a Serra Leoa. As diferentes origens daquela população gerou um mosaico de povos que motivou intensos conflitos na região, né? Porque você tem o povo de Serra Leoa, que nasceu em Serra Leoa, tá? E do outro você tem os afro-americanos, que é os escravos vindo dos Estados Unidos, que também foram para a Serra Leoa. Então foi uma mistura de povos, tanto os de Serra Leoa, que já morava lá, nasceu em Serra Leoa, tanto os nascidos em Serra Leoa, quanto os escravos vindo dos Estados Unidos para a Serra Leoa. Então foi uma mistura de povos. Em Serra Leoa tinha aqueles que nasceram lá e tinha os escravos dos Estados Unidos que foram para a Serra Leoa. Então foi uma mistura de povos, tá? Para vocês entenderem. E com essa mistura de povos, como diz aqui, o que aconteceu? As diferentes origens da população. Porque, que nem eu falei, né? Tem os africanos que nasceram em Serra Leoa e tem os afro-americanos, né? Que são os escravos vindo dos Estados Unidos para a Serra Leoa. Então foi o quê? Foi diferentes origens que Serra Leoa teve nesse período, né? A Serra Leoa teve diferentes origens. A população de Serra Leoa teve diferentes origens.
E isso gerou um mosaico de povos que motivou intensos conflitos na região. Claro, como é uma mistura de povos, então vai ocasionar o quê? Né? Vai ocasionar um conflito. Né? Tudo isso vai proporcionar um conflito. Em Freetown, a ação de missionários e de abolicionistas resultou em escolarização dos assentados, em ocidentalização dos costumes, inclusive das práticas de cultivo e das técnicas de trabalho. Isso indica a intenção de aproveitamento dos africanos e afro-americanos instalados em Serra Leoa por parte dos colonizadores britânicos. Tudo isso a mando dos britânicos. Já vimos que o ideal do trabalho como meio para a civilização foi um importante elemento do imperialismo. Então, o importante elemento do imperialismo foi o trabalho. Porque eles achavam que era o trabalho que ia civilizá-los. Que é por meio do trabalho é que vai ocorrer uma civilização. E aqui, isso não foi diferente. Serra Leoa pode ser considerada uma experiência importante para o abolicionismo britânico e também para o imperialismo que se concretizou no fim do século em outras áreas da África. Então, você tem dois pontos principais. O abolicionismo britânico e o imperialismo. Tanto o Serra Leoa foi uma experiência importante para o abolicionismo britânico e para o imperialismo, que se concretizou no fim do século em outras áreas da África. Inspirada em Serra Leoa, Libéria foi fundada como colônia em 1822 por uma empresa dos Estados Unidos chamada American Colonization Society. American Colonization Society foi o nome da empresa, para repatriar os escravos alforriados. A palavra alforriado significa que recebeu a carta de alforria, liberto. E os libertos pela ação de combate ao tráfico negreiro. Nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra, a presença de grande volume de pessoas emancipadas, ou seja, livres, independentes da escravidão, era interpretada como um grave problema social e uma ameaça à ordem. Enviá-los para a Serra Leoa era uma alternativa, mas a grande quantidade de assentados naquela colônia, bem como a tensão instalada entre os colonos, foram empecilhos. A saída foi a compra de um território próprio, a Libéria. Inicialmente administrada por uma empresa privada, a colônia tornou-se independente em 1847, sob o lema de um território livre para africanos livres, construído e mantido por africanos. Isso, contudo, escondeu o fato de que a tensão social na Libéria também era intensa em razão de, em meio aos imigrantes da América, a Libéria ser povoada por povos nativos e por africanos retirados de outros pontos do litoral pelo tráfico. Ao tempo da partida da África no Congresso de Berlim, no final do século, a Libéria foi mantida independente, o que alimentou a representação ideológica daquele lugar como lugar de liberdade e de inspiração para a resistência africana. Então a Libéria, por ela ter se mantido independente, ela alimentou a representação ideológica, tá? Ou seja, de que a Libéria foi um lugar de liberdade e de inspiração para a resistência dos africanos, aonde foi um lugar que foi criado para os africanos. A Libéria
foi um local onde foi criado, ou seja, o território da Libéria foi criado para os livres escravos. Então a Libéria foi um território que foi criado para todos os escravos livres da África. Agora eu vou estar falando aqui da Etiópia. A Etiópia atravessou o século XIX e os anteriores como país independente, com poder centralizado na figura do imperador, que exercia as funções executiva, legislativa e judiciária, além de comandante do exército, e com boas relações com europeus até década de 1880. A tentativa de a Itália tomar o país, porém, resultou em guerras, que não obstante a resistência etíope levaram à morte do imperador e à ocupação da Eritreia pelo país europeu. O sucessor ao trono foi Menelik, que resistiu com armas e diplomacia a deixar fazer da Etiópia um protetorado italiano, porque a Itália queria invadir a Etiópia. A Itália queria tomar o país, tá? A Itália queria tomar Etiópia. E aí, o sucessor ao trono foi Menelik, que resistiu com armas e diplomacia. Ou seja, diplomacia. Ou seja, Menelik, ele manteve o direito a deixar que a Itália viesse ter autoridade sobre a Etiópia. Em 1894, porém, a guerra entre os dois países foi inevitável. Com o apoio interno dos vizinhos eritreus, o imperador da Etiópia comandou uma força de mais de 100 mil homens contra 17 mil italianos e 2 anos depois conseguiu a rendição da Itália. Tendo vencido as investidas italianas, a Etiópia tornou-se símbolo da resistência ao imperialismo europeu na África. Então, a Etiópia, ela venceu a Itália, as investidas da Itália. O imperador Menelik assumiu já no início do século XX um processo de modernização da Etiópia, com a construção de ferrovias, intensificação da urbanização, da escolarização e da instalação da imprensa. Em 1908, o país entra no sistema postal, União Postal Internacional, em 1908, o que aponta para as boas relações com o Egito, França e Inglaterra. Pessoal, eu vou pedir para vocês pesquisarem no Google a imagem de Menelik II, tá? Pesquisem no Google a imagem de Menelik II, imperador da Etiópia, e vocês vão ver quem era Menelik. Então, pessoal, por hoje é só, né? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho logo abaixo para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal. E na segunda-feira, eu estarei iniciando uma nova disciplina, que é a História da África Independente, tá? Eu falei, hoje eu encerro a História da África Pré-Colonial. E na segunda, eu estarei falando da História da África Independente. Tá, pessoal? Estarei falando no meu canal segunda-feira, ao vivo, ao meio-dia. E hoje é sexta-feira, acabou a semana. Eu desejo a todos um bom final de semana. Eu fico por aqui e até segunda. Tchau!